Gente, são coisas assim incríveis, né? A notícia que vai ecoar, e é uma coisa super complicada, porque essa besta-fera da extrema-direita bolsonarista, que vai pulando, vai gritando, vai agitando, eles do nada aparecem com uma coisa como essa, que não estava sendo discutido. Ninguém estava discutindo castração química aqui no Brasil. É uma discussão tanto ou quanto medieval, né? Você falar desses temas assim e que já foram superados em outras nações, já foram enfrentadas de outras formas, essas anomalias que acontecem em sociedades, enfim. E esse tipo de situação, a direita bolsonarista, a extrema-direita insana no Brasil, eles não percebem que, ao fazer esse tipo de ato, eles acabam abrindo a porteira para outras sanções que poderiam reflexamente atingir as próprias criaturas por outros crimes, né? Como é que é isso? Bom, notícia de hoje. Castração química. Câmara aprova projeto que abre brecha para procedimento em pedófilos. Punição não estava no texto original do projeto sobre cadastro de pedófilos, mas foi incluída por emenda de Ricardo Salles, aquele que gostava de cortar madeiras, né, de apoiar corte de madeiras para contrabandos. Ele parece que gosta muito de imaginar outros cortes também, outras coisas, sobretudo em seres humanos do sexo masculino. Porque foi dele essa emenda aqui, né? A castração química será aplicada, esse é o texto que foi aprovado agora mesmo, no Congresso, né? A castração química será aplicada cumulativamente às penas já previstas para os crimes mencionados. Então, além das penas que nós já temos no ordenamento jurídico brasileiro, então seria incluído mais um tratamento químico, né? Que poderia ser comprimidos, injeções, como é que seria isso, né? A medida prevista será realizada mediante o uso de medicamentos inibidores da libido, nos termos regulamentados pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde vai ter que regulamentar cientificamente como é que vai se aplicar essa sanção que foi bolada por essa gente da extrema-direita, né? Observando-se as contradições médicas, contraindicações médicas. Assim, é dever do Estado adotar medidas firmes e eficazes para prevenir a reincidência desses crimes, resguardando os direitos e a segurança da criança e adolescentes. A castração química regulamentada e supervisionada por profissionais de saúde é amplamente utilizada em diversos países como instrumento adicional para reduzir os impulsos sexuais em indivíduos diagnosticados com transtorno de comportamento sexual. A medida, aliada ao tratamento psicológico contínuo, busca promover um controle, diz o texto. Olha só, gente. Eles podiam incluir nesse pacote um tratamento psiquiátrico para golpista, por exemplo. Aquelas pessoas que têm compulsão em querer destruir a nossa democracia. Vocês estão percebendo como é que é uma coisa subjetiva? Esse tipo de coisa que se coloca? Como é que isso dá margem a uma série de distorções? E tem um detalhe, né? É uma discussão, gente, por mais que mexa com muitas pessoas, ela, do ponto de vista constitucional, ela é inútil. Por quê? Porque isso vai bater no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal dirá o que as pessoas do campo do direito já sabem há muito tempo, que nosso país ele é regido por um trocinho chamado Constituição. E a Constituição, que é a lei das leis, tem um princípio fundamental no artigo 1º da Constituição. E quando a gente fala que é princípio fundamental, o fundamento é um alicerce, né? Que tem esse aqui que eu grifei aqui em amarelinho, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, como bases, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. A pessoa, por mais que ela tenha cometido um crime, o Estado tem que respeitar a dignidade dessa pessoa. Porque senão, gente, a gente teria aqui uma série de penas que aviltariam a condição humana daquele que delinquiu. Você poderia praticar uma pena de tortura, de banimento, uma pena cruel, uma pena acessória, sei lá, umas penas medievais, né? Enfim. Mas isso foi vedado pelo ordenamento constitucional brasileiro. Então vai bater lá no Supremo Tribunal Federal, o Supremo vai dizer, olha assim, não vale, assim como não valeria também uma sanção reflexa para ladrão de dinheiro público.
Já pensou? Um ladrão de dinheiro público, deputado ladrão de dinheiro público, aquele que desviou dinheiro público, também receber injeções para diminuir a sua libido larápia, não é? Então são coisas assim que são discussões que não se adequam aos tempos que nós estamos vivendo. No entanto, a besta fera vai pulando. E muita gente vai falando assim, pô, mas faz sentido isso, faz sentido. Gente, não faz sentido. É uma sociedade que não esteja adoentada, uma sociedade que as famílias estejam protegidas, os pais protejam os filhos, que a tecnologia não permita esse tipo de situação, que a polícia haja com investigações mais céleres, que prendam as pessoas que cometam crimes de todas as naturezas, e não só crimes de natureza sexuais, só entre aspas, né? Crimes de natureza sexuais, mas qualquer tipo de crime. Como os países desenvolvidos tratam dessas questões. Não é sair dando injeção, remédio, compulsoriamente em pessoas que cometem algum tipo de transgressão, por mais grave que seja, que o problema é resolvido. Porque senão, gente, olha, pegou um sequestrador, então vamos dopar o sequestrador na carceragem, vamos deixar o cara eternamente em berço esplêndido, vamos pegar golpista e vamos meter medicamento nesses golpistas, vamos dar tranquilizante nessas criaturas todas, deixar todo mundo dopado, vamos liberar maconha dentro dos presídios, vamos liberar droga, porque aí fica todo mundo viajando e ninguém pensa mais em cometer crime. Então, gente, são coisas assim, medievais. Olha só o que aconteceu na Inglaterra. Lá teve uma pessoa, um matemático, que foi considerado um herói, né? Porque com o desenvolvimento de ciência e da computação, ele conseguiu ajudar a decifrar uma série de mensagens que os alemães trocavam na Segunda Guerra Mundial. Há estudos que mostram que ele antecipou o fim dessa Segunda Guerra em 2 anos, com a preservação de milhões e milhões de vidas. No entanto, como ele era homossexual, e na Inglaterra o homossexualismo era considerado uma perversão, ele também foi condenado a um tratamento químico que ganhou o nome de reversão ou reorientação sexual. E ele ficou tão deprimido, ele ficou tão atordoado com o que estava acontecendo com ele, que ele acabou tirando a sua própria vida aos 41 anos. E coube agora a Rainha Elizabeth, alguns anos atrás, dar o perdão para ele, né? Que foi uma coisa, dar perdão porque o cara era homossexual, né? Mas perdão porque ele foi condenado penalmente a uma situação como essa. Então, gente, são discussões medievais que essa extrema-direita no Brasil está levantando e vai bater lá no Supremo e vai ser liquidada. Obviamente, quem lidera o conjunto de bestas feras que estão dentro de uma cova profunda é a figura do inelegível, que daqui a pouco ele vai estar na cadeia também. E na cadeia como é que vai ser? Vai ter injeção, vai ter tratamento químico para golpista, para negacionista, para genocida? Como é que vai ser essa história? Ou mesmo essas figuras terão ali garantido pela Constituição Federal o respeito à dignidade da pessoa humana. Então são questões aí que, lamentavelmente, elas vêm à tona, são polêmicas, porque o nosso nível de entendimento do que a democracia, direitos humanos, princípios da dignidade da pessoa humana, eles são soterrados por várias questões que ainda povoam o universo dessa extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil, que são ainda da Idade Média. E aí fica complicado.